Um mundo oceânico, com mais que o dobro da quantidade de água existente na Terra. Um lugar que parece conter todos os ingredientes para que a vida floresça. Não precisamos ir muito longe para visitar esse mundo. Ele está aqui, no Sistema Solar. Ele é Europa, a quarta maior lua de Júpiter. Um mundo aparentemente frio e congelado, mas que tem se revelado o lugar mais promissor para abrigar vida extraterrestre. A Terra é o único planeta do Sistema Solar onde vemos água na superfície. Embora antes pensássemos que os oceanos tornavam nosso planeta único, agora sabemos que mundos oceânicos são comuns no universo e estão mais perto de nós do que muitos imaginam. Longe do Sol, nos limites externos do Sistema Solar, onde existem temperaturas abaixo de zero, parece impossível que exista água líquida. No entanto, não só existe, como em certos lugares, a água pode ser mais abundante que na Terra. Em torno de Júpiter orbitam pelo menos 3 luas que contêm oceanos: Europa, Ganimedes e Calisto. Abaixo da superfície congelada de Europa, os cientistas acreditam que existem vastos oceanos, com quilômetros de profundidade, muito mais profundos do que na Terra. Europa pode ser um dos lugares mais promissores para se procurar vida no Sistema Solar. A astrobiologia, que é a ciência que estuda a origem, evolução e distribuição da vida no universo, nos diz que a vida como a conhecemos requer 3 ingredientes principais. Primeiro, moléculas orgânicas baseadas em carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre. Segundo, uma fonte de energia, que pode ser o Sol. E terceiro, e talvez mais importante, água líquida. Europa parece possuir todos os 3 ingredientes básicos da vida. Ela é uma das maiores luas de Júpiter. Juntamente com Io, Calisto e Ganimedes, compõe o que chamamos de luas galileanas. Foi descoberta pelo astrônomo Galileu em 1610. Mas quase 400 anos se passaram até termos uma visão detalhada de sua superfície. Mas por que acreditamos que existe um oceano em Europa? Essa conclusão se baseia em uma série de evidências apontadas por telescópios em terra e também por dados coletados por espaçonaves que voaram até lá e coletaram dados sobre sua superfície, estrutura interna e sobre o campo magnético ao seu redor. A combinação de todos esses dados nos levam a um alto grau de confiança de que um oceano global existe e tem estado por lá por grande parte da história do Sistema Solar. Europa é um pouco menor do que nossa Lua, porém pode abrigar um oceano global que possui entre 2 e 3 vezes a quantidade de água da Terra. A profundidade média dos oceanos da Terra é de 4 quilômetros. Já os de Europa possuem em média 100 quilômetros. E assim como a Terra, o fundo do seu oceano é rochoso. Mas por que essa comparação com a Terra importa? Importa porque os oceanos da Terra estão cheios de vida. Os cientistas acreditam que a vida na Terra começou nos oceanos. Nossos oceanos são o lar de 50 a 80% de toda a vida da Terra. Aqui, onde quer que encontramos água, encontramos vida. E Europa contém mais que o dobro da água da Terra. Então, existe vida lá? O oceano de Europa não está perto da superfície. Uma casca de gelo de no mínimo 15 km de espessura cobre toda a superfície do planeta. Europa já foi estudada por 6 espaçonaves, começando há cerca de 50 anos, sendo que 3 missões forneceram evidências de que Europa abrigava água líquida. O telescópio Hubble observou plumas de vapor de água na superfície de Europa,
fornecendo uma evidência direta sobre a existência dos seus oceanos. Alguma coisa está provocando a erupção dessa água para o espaço. Essas plumas são ejetadas diretamente por meio de rachaduras na superfície da Lua, atingindo mais de 100 km de altura. À medida que essa água é ejetada para o espaço, a radiação solar excita as partículas de água, criando modos vibracionais, que são assinaturas que podem ser detectadas em comprimentos de onda infravermelhos pelos observatórios terrestres. Europa possui, em sua superfície gelada, muitas rachaduras e cristas. Um oceano subterrâneo explicaria esse relevo, pois o movimento das marés faria com que a superfície se aquecesse e quebrasse repetidamente, criando esses canais que vemos na superfície. Mas se Europa está tão distante do Sol, numa região extremamente fria, e possui quilômetros de gelo sobre sua superfície, como é possível sustentar um oceano tão profundo de água líquida? Europa precisa de uma fonte de energia que não seja o Sol para manter seu oceano. A chave para o calor interno gerado lá está na enorme atração gravitacional que Júpiter exerce sobre a Lua. Enquanto a Europa gira em torno de Júpiter, devido à sua órbita excêntrica, o interior da Lua se flexiona devido aos efeitos de grandes puxões gravitacionais, chamados de marés. O movimento das marés causa aquecimento friccional dentro da Lua, gerando calor interno. A energia das marés se transforma em energia mecânica, que se transforma em atrito e calor. Esse aquecimento das marés é o que manteria o oceano de Europa líquido. Europa pode ter calor suficiente para derreter parcialmente camadas rochosas, um processo que poderia alimentar vulcões no fundo do oceano. Vulcões subaquáticos, se presentes, poderiam alimentar sistemas hidrotérmicos, como os que alimentam a vida no fundo dos oceanos da Terra. Mas a evidência mais convincente sobre os oceanos de Europa são as distorções no campo magnético de Júpiter. Uma das medições mais importantes feitas pela missão Galileu mostrou como o campo magnético de Júpiter é interrompido no espaço ao redor de Europa. Esta distorção implica que um campo magnético está sendo criado dentro de Europa por uma camada profunda de algum fluido eletricamente condutor abaixo da superfície. Com base na composição gelada de Europa, acredita-se que o material mais provável para criar essa assinatura magnética é um oceano global de água salgada. A ciência agora tem informações suficientes sobre Europa para elaborar as perguntas certas a serem respondidas na próxima missão, que será lançada em 2024, e responderá à grande questão: Europa pode abrigar vida alienígena? Será a espaçonave mais avançada já enviada para investigar a habitabilidade de outro mundo e será a primeira missão da NASA a estudar exclusivamente uma lua diferente da lua da Terra. A questão se a vida existe ou não fora da Terra é uma das mais antigas da humanidade, mas ainda sem resposta. Pela nossa experiência, sabemos que onde há água, geralmente há vida. E além de provável água em abundância, Europa possui também o ingrediente secreto da vida, o tempo, pois seu oceano pode ter existido por bilhões de anos. Encontrar vida em Europa pode ter muitas consequências, pois se existe vida em Europa, evoluiu totalmente separada da vida na Terra. E se a vida surgiu separadamente em dois mundos ao redor da mesma estrela, podemos inferir que a vida começa com frequência e facilidade quando as condições são adequadas. Poderíamos ainda dizer que é provável que haja vida em todo o cosmos.